Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no Open Mind Talks, o mais novo canal de comunicação do Open Mind Brasil. Eu sou Lúcio Júnior e estou aqui mais uma vez para poder trazer conteúdos para vocês. Para a nossa audiência, a gente sempre traz grandes nomes do mercado corporativo para discutir assuntos do interesse de vocês. E hoje também não é diferente. Eu estou aqui ao meu lado com um convidado especial, Michel Pereira. Michel é diretor de Data AI da Microsoft e vai bater um papo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Michel. Lúcio, muito obrigado pelo convite. Olá, Open Minders, espero que esteja tudo bem com vocês. Acho que vai ser um papo bem interessante, falar coisas de tecnologia, coisas que eu gosto, né? Carreira, tecnologia, inteligência artificial. Acho que o papo vai fluir bem legal hoje. Muito bom, pessoal. Então, vamos começar aqui o nosso podcast de hoje. Agradeço a toda a audiência que vem seguindo o Open Mind Talks aí, não só todas as plataformas de streaming, porque hoje nós estamos em todas as plataformas de streaming, mas também no YouTube. Quem quiser acompanhar aqui em vídeo, está no YouTube, nos segue, compartilha aí, porque isso ajuda a gente a crescer e gerar cada vez mais conteúdo, né? Estamos aqui diretamente dos estúdios da Crosshost, esse estúdio maravilhoso que fica aqui na Vila Mariana. O que você está achando aqui, Michel, dos estúdios da Crosshost? Eu já conheço a região, né? Até conversando um pouquinho antes, minha namorada mora aqui perto, então é interessante. Sempre passava aqui, não via, que tinha os estúdios aqui, mas fiz um tour sensacional, a estrutura, né? Tava vendo o mega telão que tem lá atrás também. Fantástico. Então, assim, achei super legal. Né? Não, e eu achei legal porque os convidados que a gente está, eu acho que por coincidência, a maioria está dizendo, cara, quase que eu vim a pé, muito pertinho, Sim. né? E o interessante, né, até pela estrutura do estúdio, eu viajei muito, né, pelo mundo, tal, em eventos. E eu lembro que eu fui em um que chama NAB, National Association of Broadcasters, lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, e você via esse monte de telão lá, né? E eu falei, caramba, só que você não podia chegar perto, que muitas vezes estava longe. É que eu tive a oportunidade de chegar pertinho ali. É muito legal. Uma tela enorme. Não, o pessoal está de parabéns, né? Então, estrutura de Las Vegas aqui nos estúdios da Crosshost. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Michel, né? Falar sobre você, apresentar para o nosso público. O Michel é especialista em soluções de cloud, como DevOps, containers, data inteligência artificial, né? E ele tem passagem por grandes empresas. Olha só por onde ele passou, pessoal. Ele passou pela Amazon, pela Google, C6 Bank, Zup Innovation, que é uma empresa do Grupo Itaú, e hoje ele é diretor de Data AI da Microsoft. Então, é um prazer ter você e parabéns por esse currículo fantástico, né, Michel? Muito obrigado. O pessoal fala, né, que eu aparento ser muito jovem, né? Mas é que eu andei bastante em estrada de asfalto. Com pneu né? murcho. Com pneu bom, pelo menos. Então, eu rodei bastante, mas com os carros em ótimas condições, né? Mas, realmente, acho que até um pouco antes, eu nem menciono, né? Mas eu trabalhei muito lá no passado, né? Com aquele negócio, computador, começa consertando computador, redes de computador. Até é engraçado que até hoje eu não consigo explicar para minha mãe o que eu faço ainda, né? A minha irmã, que é mais nova, já entende, tem apenas 10 anos de diferença de idade, ela consegue entender, mas minha mãe esquece. E foi até engraçado que uma vez eu fui para o interior, que minha mãe é de lá, e acho que foi uns 5, 6 anos atrás, foi um moleque lá em casa, você arruma computador ainda? Falei, nossa, já como diretor de empresa, né? Eu falei, nossa, faz muito tempo. Você Mas acabei arruma ajudando, computador. arruma computador ainda. Sua mãe falou que você arruma computador, queria ver se você conseguia arrumar o meu. Não, isso é muito legal, né? Essa diferença de gerações. Mas a gente sabe que hoje as pessoas com uma idade maior, elas estão cada vez mais incluídas no digital, né, Michel? O que acontece? O digital, acho que ele já vinha num momento acelerado, de uma forma acelerada, né? Todo mundo estava fazendo a transformação digital, vendo a internet está consolidada, ela existe, redes sociais, e-commerce, tudo isso. Só que a pandemia veio para fazer 50 anos em 5, né? Ou, na realidade, fazer 20 anos em 2 anos. Então, você começou a ver, por exemplo, uma mudança de perfil das pessoas a usar os aplicativos. Então, você viu aplicativos de locomoção, né? Uber, 99 táxis, um novo público, que era um público com mais idade, né? Com 50, 60 anos, começar a utilizar.
e você começava a ver problemas de usabilidade nesses aplicativos, por exemplo. Então, trabalhando com algumas empresas, você via o perfil demográfico mudando, porque as pessoas que iam no mercado fazer compras estavam com medo de ir no mercado e começaram a comprar online. Então, você via muitas pessoas, né, muitas pessoas de idade que começaram a fazer compra online. E aí o seu site está preparado para receber esse novo tipo de público? Ou principalmente, né, já caindo para a área que eu gosto, você está olhando os dados desse site, está olhando a densidade demográfica? Quem são as pessoas? Antes você tinha pessoas que iam no mercado, que compravam online de até 40 anos. Hoje talvez você tenha pessoas de 60, 70. Será que as fontes estão pequenas, tão grandes? Elas estão tendo facilidade de colocar o cartão de crédito? Então, assim, a transformação digital está acontecendo muito rápido e a pandemia praticamente veio para falar assim, ó, vai ser agora ou você vai perder esse bonde aqui. É um bonde ruim, né? Com a pandemia ninguém quer, e teve as mortes também, né, infelizmente, mas ela veio para acelerar muita empresa. Mas, Michel, você começou falando aqui da sua mãe, né, e da sua história aí consertando o computador. Então, eu fiquei curioso para conhecer a sua história, né? E antes de mais nada, eu queria dizer que o Michel, nós temos a honra dele ser um membro do Open Mind, né? Membro do maior movimento de executivos do Brasil, que é o Open Mind. Muito obrigado por fazer parte do Open Mind e por estar aqui conosco. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você sempre foi apaixonado por tecnologia, Michel? Como é que tudo começou aí na sua vida? Foi muito... Não vou, né, falar desde do princípio de Gênesis, né, mas o que aconteceu ali? Eu era muito fuçado. Então, era aquela pessoa que arrumava a televisão, instalava videocassete para o vizinho, lia manual de ferro de passar roupa, manual... Eu lembro até hoje quando minha mãe comprou micro-ondas, né? Vim de família pobre, né? Família humilde, meu pai era policial militar, minha mãe era cozinheira de escola. Você é da onde? Eu sou aqui do Cambuci, fui criado, nascido aqui em São Paulo, eu e meu irmão. Só que meu pai, como ele era policial militar, então ele foi transferido lá para Matão, lá no interior lá de São Paulo. Grandes empresas lá, né? Grandes indústrias, Baldan, Marquesan, Citrosuco, Panegócio, Brasilux, né? A região industrial ali. E região da laranja também, né? Sim, cana-de-açúcar. sim. Citrosuco, muitas empresas grandes lá. Você vê aqui na Bandeirantes não, que agora é Rodanel, né? Mas os caminhão da Citrosuco indo para Santos exportar suco concentrado. E é engraçado que eu ia para os Estados Unidos, tomava suco lá, era o suco feito aqui em Matão. Daqui, né? Olha que e era coisa. Muito engraçado. E né? nós temos uma coincidência. Meu pai também é militar, então a gente legal. teve o mesmo perfil de criação, né? Eu nasci no Hospital da Cruz Azul, aqui em São Paulo, né? Então, quem é do meio sabe o que é. Bom, mas meu pai foi transferido para Matão, né? Onde a gente acabou... Ele ia de Itápolis, ele e minha mãe são de Itápolis, que é uma cidade do lado ali. E ele foi transferido para Matão, então fui criado lá em Matão. Mas deu 18 anos, não tinha jeito, né? Matão é uma cidade pequena, então tive que ir para outras cidades para trabalhar mais com tecnologia. Mas era isso, fuçava, desmontava as coisas, montava de novo. Até que minha mãe jogava muito videogame, muito fliperama, muito. E jogava assim, era aquele de pegar de esconder o troco do pão da mãe para ir comprar a ficha de fliperama. E aí foi muito legal isso, porque gerou esse interesse, né? E minha mãe viu essa oportunidade e falou, putz, eu vou colocar ele numa escola de informática. Tinha uma escola lá em Matão, chamava Jalde, né? Que era o Mas nome... você começou, então, pelo interesse com a eletrônica, né? Com a eletrônica, fuçar, mexia muito com som, ficava tentando fazer scratch no... Isso com quantos anos? Isso com 10 anos, 12 anos, por aí. Até que minha mãe viu isso, né? E não queria mais que eu quebrasse as coisas em casa, desmontando, né? E montando de novo, até que ela me colocou nesse curso de informática. E foi muito engraçado, porque o meu pai, né, criado no interior, falou, não, esse negócio de informática aí não existe isso daí. Como assim trabalhar com computador? E minha mãe insistiu, mas meu pai foi lá, o pessoal explicou o que dava para fazer. Aí meu pai, né, militar... Meu pai era um amor de pessoa, né? Era duro só no trabalho, mas em casa, assim, nossa, era muito legal, né? Saudades dele, né, o falecido pai. E foi engraçado porque ele falou, vai fazer informática? Então vai fazer datilografia também. Porque eu fiz, sua mãe fez, você vai fazer também. Você e seu irmão, meu irmão quieto lá no canto, né? Nada a ver, falou, não, eu vou fazer também. Então, e foi muito legal, né, esse incentivo, porque eu comecei a fazer o curso de informática. Achei que você ia falar que foi legal fazer datilografia. Eu ia falar, pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar que foi legal, porque hoje, para mim, assim, eu até estava brincando com um amigo, tem um site que
que calcula quantas palavras você escreve por minuto. E eu fiz recentemente o teste, estava dando 75 palavras por minuto. Então, digita bastante rápido. Você digita olhando para a tela? Digita olhando para a tela. E digita olhando para a tela, olhando para a pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa... Eu ainda não tenho essa coordenação, não. Ainda não, né? Não vou ter. E era muito engraçado que muitas vezes as pessoas vinham me cobrar alguma coisa, né? E começavam a falar, eu começava a digitar o que elas estavam falando, né? Ela, mas você está digitando o quê? Olhando para mim? Aí eu mostrava a tela do computador, estava tudo que ela tinha escrito. Aí começaram a me chamar para escrever ata de reunião, né? Foi meio que Natural, né? Natural, né? Mas, bom, então comecei a fazer curso de informática e tal, foi bem interessante, aprendi linguagem de programação, usei a primeira vez o DOS 4.0, Windows 3.1 e fui evoluindo. Até que eu comecei a trabalhar com redes de computadores, né? Já numa empresa de informática no interior, depois fui para um provedor de internet, lá em Araraquara mesmo, onde ali eu comecei a conhecer um tal de Linux, que... Eles falavam que ia dominar o mundo, né? Eles não tinham nem a dominação ainda, mas o que tinha muito ali era a questão do software gratuito, né? E é muito engraçado que meus amigos da época lá do interior, quando eu entrei na Microsoft, eles olham para mim e falam, caramba, você na Microsoft, a Microsoft mudou bastante, né? Porque para você estar trabalhando aí, que era totalmente... O Linux ainda existe? O Linux ele dominou, né? Computação em nuvem é só Linux. Tudo hoje, a maioria dos devices embarcados, televisão, Smart TV é Linux. É que muitas vezes o pessoal não vê o Linux, não vê o Linux aparecendo. Mas quem usa o celular Android hoje está usando o Linux. Quem usa a nuvem hoje está usando o Linux. Quem usa hoje uma Amazon Alexa em casa, um Google Home, está usando o Linux lá dentro. Então, o brand para eles não é o ponto forte. Né? Não, diferente da Microsoft, que além de ter um sistema robusto, também tem um brand forte. Né? Isso, são táticas diferentes. Né? E até é engraçado que a Microsoft também é uma das maiores contribuidoras do kernel do Linux. Então, Olha só. Ela ajuda a desenvolver, ajuda a manter, inclusive paga salário de desenvolvedores lá, para que deem atualização nas ferramentas open source. Entendi. Então, eu fiquei sabendo desse tal de Linux, que tinha um compilador C, que eu queria aprender a programar em C, e Assembly também. E eu nunca tinha, em Matão, não tinha acesso, né? Era difícil. Até que um amigo deu um CD que eu trabalhava no provedor, ele falou, esse tal de Linux aqui tem. Aí eu instalei e foi paixão à primeira vista. Então, aí eu envolvi com redes de computador, segurança da informação. Fui trabalhar em um provedor maior em Ribeirão Preto, que era a NetSite. E foi legal porque ali eu peguei aquela onda da internet, né? Então, acesso discado, muito ataque, muita madrugada virando, trabalhando. Com quantos anos você teve o seu primeiro emprego na área de tecnologia que você falou, agora vai? Isso foi com 14 para 15 anos. Muito jovem. Que eu trabalhava numa agência. Acho que foi uma das pessoas que acabou me moldando e me ajudando. Né? Me mostrou um mundo novo, que foi um amigão hoje que chama Sérgio Floriano. Eu trabalhava lá na Espaço Matão Comunicações, era uma empresa de editoração eletrônica, e tinha o irmão dele, que era o Hélio Floriano, onde ele me ensinou a desenhar e a fazer algumas coisas, que ele é um artista famoso, né? E ele me ajudou a desenhar e fazer editoração eletrônica. Aí, quando essa empresa de manutenção foi lá da manutenção dos computadores, acabei gerando uma amizade com o dono da empresa. Ele viu que eu conhecia de computador e falou, cara, vem trabalhar comigo. E aí foi onde eu fui trabalhar de 14 para 15 anos. Entrei no mundo da informática mesmo. Não, é muito legal ouvir isso, porque hoje você é um C-level da Microsoft, um diretor da Microsoft, e a gente escutar a história, né? Como que o cara começou lá em Matão, né? Desmontando equipamentos com videogame. Isso inspira, né? O povo que está assistindo aqui. Eu acho que a gente tem desde C-levels, que são os membros do Open Mind ouvindo, até pessoas de públicos diversos aí, né? Então, muito legal. Estou gostando aí de ouvir a sua história, Michel. E dando um resumo, né? Que acho que o que aconteceu, né? Trabalhei muito com o provedor de internet e depois eu voltei para... Eu estava em Ribeirão Preto nessa época e formei um grupo de amigos sensacionais que eu acabo falando com eles até hoje, né? Então, tem um na Inglaterra, tem um na Apple, tem um trabalhando para empresa lá fora, tudo gente de engenharia de sistemas, né? De infraestrutura, desculpa,
DevOps, Site Reliability Engineering. Só que foi engraçado que aí eu vim para São Paulo. Eu vim trabalhar aqui em São Paulo como administrador de redes, de sistemas, em uma agência de publicidade e propaganda, que era uma coisa tipo nada a ver, que eu tinha trabalhado lá no começo, na Espaço Matão, depois eu vim para Euro RSCG 4D, For Digital. E ali eu entrei num mundo que eu gostava, que era de publicidade e propaganda, então vários Criatividade, criação. só que eu trazia a visão da tecnologia para os criativos. E aí os caras piravam, né? Porque assim, não, a gente precisa trazer, vai ter um anúncio na Ana Maria Braga. Beleza, a gente consegue. Não, mas na campanha passada caiu o servidor. Eu falei, não, relaxa, trabalhei em provedor, data center minha vida inteira. O que vocês precisam fazer? Qual é o plano de mídia? Quantos milhões de pessoas vão trazer? Que legal, hein? Então, trouxe esse conhecimento. Então, fizemos festivais Nokia Trends. Eu lembro que fizemos um negócio bem interessante hoje, que foi o primeiro chatbot que foi feito no Brasil. Que ano foi isso? Isso foi 2006, 2005, 2006. Chatbot? Um chatbot no MSN Messenger, que era um chatbot de Bavária Premium, que ele falava com a pessoa, dava dicas. Então, tinha dica de cerveja, falava sobre a cerveja da Bavária, falava sobre bares que vendiam Bavária, falava sobre processo, história. E como é uma época de Copa do Mundo, era 2006. Agora eu lembro que era a Copa do Mundo em 2006, não. 2006. 2006, isso. É. A gente foi campeão, que eu tô Sim, lembrado. sim. E aí ele falava dos jogos, falava dos resultados, então tudo no Messenger ali aparecendo. Então foi a primeira vez que, de alguma forma, não era a inteligência artificial, mas de alguma forma eu fui inserido num processamento de linguagem, né? Ajudei a desenvolver e trazer os conhecimentos de infraestrutura para escalar isso. Então, assim, trabalhei com vários projetos, acabamos ganhando vários prêmios ali também, né? Lembro que a agência ganhou um Cyber Lions, ganhamos o Wave Festival, e tudo com essas associações de criatividade com tecnologia junto. E uma das peças que mais impactou ali na agência foi que aí foi onde o pessoal, o time, ele de alguma forma trouxe a questão de uma coisa bem diferente, né? O que nós fizemos? Uma campanha da TIM, do Dia das Mães ou Dia dos Namorados, não lembro, acho que foi Dia das Mães. Nós compramos espaço publicitário em todos os portais brasileiros. Então, você entrava no UOL, tinha aquele banner principal ali em cima, Sim. que era o full banner. Nós compramos aquele espaço, tipo, uma semana inteira. E aí nós íamos exibir, você entrava no site da TIM, se cadastrava, via um horário na agenda, dividido por minutos, e colocava uma mensagem para sua mãe ali. Olha. E aí você legal. falava, mãe, entra lá no Yahoo Notícias, entra lá no MSN, entra lá no UOL, e estava lá uma mensagem do Lúcio para sua mãe. E aí isso ganhou vários prêmios, mas Que só que top. qual que foi o diferencial? Imagine você aguentar um XML servido pelo UOL, né? Quanto tráfego, UOL, Terra, IG, todos os portais na época. Então ali o pessoal viu que realmente quando você traz a infraestrutura para a sala de criação, traz a tecnologia para a sala de criação, sai coisas legais, porque todo mundo tinha medo de capotar, né? De sair do ar. E aí, depois eu trabalhei por outras agências de publicidade e propaganda, né? E cansei desse mundo. Falei, não quero mais isso, porque era mundo virado, muito virado, trabalhando no final de semana. Porque, sei lá, a Globo ligava, por exemplo, na sexta-tarde, falando assim, um cliente aqui, a OpenMind, cancelou o anúncio que ia fazer no Jornal Nacional, por exemplo. Então, faço pela metade do preço para vocês só para entrar alguém lá no buraco. Aí ligava para a agência, era fazer site, criar campanha, tudo em um final de semana. Ou muitas vezes sobrava espaços publicitários que a Globo, a SBT vendiam muito barato. E aí corre a gente fazer a campanha, fazer E essa turma de agências de publicidade não tem horário, né? Trabalha de madrugada, tudo. E não, madrugada para mim era dia normal, né? Era tipo dia normal. Eu lembro até hoje que muitas vezes eu morava na Berrini, que eu voltei para cá, vou morar perto do emprego. Eu trabalhava, sei lá, das 9 às 6 da tarde, ou até às 7 por aí, ia para casa, cuidava da minha cachorra, passeava com ela, dava comida, ficava ali uma horinha e voltava para trabalhar. Mas assim, foi sensacional. Conheci uma galera que eu levo pro resto da minha vida, né? E pessoas que estão até hoje, a gente conversa o dia inteiro e tal. Eu cansei desse mercado, falei, cara, muito legal, mas não dá mais para mim. Eu virei consultor, então fui dar consultoria para as agências de infraestrutura, de ajudar a arrumar casa, arrumar acabamento de rede, toda a parte de infraestrutura tal. Até que eu recebi um contato da Amazon Web Services.
E, tipo, eu já usava a Amazon na época. Eu lembro que o primeiro site que eu fiz foi o lançamento do Toyota Etios, que foi feito o lançamento no Brasil. E eu falei, não vamos usar infraestrutura tradicional, não. Vamos usar computação em nuvem. E aí eu acabei usando a Amazon para fazer. E por coincidência, foi muito coincidência, eu subi o site na Amazon, dali um mês eu recebi uma proposta para trabalhar lá. Eu falei, não, vamos ver o que é isso daí, né? Mas assim, foi bem interessante porque depois eu fui entender o que era computação em nuvem a fundo, eu falei, putz, essa onda aqui eu quero estar. Isso foi que ano? Isso foi em 2011, comecinho de 2012. Eu tô fazendo essa contextualização de tempo até para a gente entender essa sim. jornada, quanto tempo levou, porque eu estou entendendo que da sua saída de Matão, né, para chegar em São Paulo foi um marco para você, né? E aí você entrou na publicidade, né, que é um segmento completamente diferente, né? E aí agora você entrou nas empresas de tecnologia, falando de Sim. nuvem. E esse foi um outro marco aí na sua carreira, né? Na realidade o que aconteceu? Eu tive uma outra oportunidade de voltar para São Paulo antes, como analista de segurança da informação em Linux, que era uma empresa de segurança, que eu ia trabalhar como Red Team, né, que era uma especialista em invasão de sistemas. Que como eu conhecia bastante de Linux, você conhece bastante de alguma coisa, você conhece de tudo, tanto de como proteger como atacar. Mas aí foi muito engraçado porque meu pai não deixou. Por quê? Porque eu tinha 18 anos só. Nossa. E eu tinha acabado de fazer 18 e ele falou, não, você não vai para São Paulo com 18 anos, não. Fiquei bravo, briguei com ele, fiquei sem falar com ele, sei lá, durante um mês, mas foi muito bom para mim, porque eu saí do mercado de segurança da informação e entrei no mercado de tecnologia mesmo, né? Um pouco mais amplo. Então, eu não fiquei muito focado em segurança. Eu acredito que se eu tivesse ido para aquele emprego, hoje minha carreira seria totalmente diferente. Ia dar outra guinada. Ia dar outra guinada. Eu não sei para onde, né? Mas ia dar uma outra guinada. Talvez estaria preso, alguma coisa assim. Que é isso? Não, brincando. Mas o que acontece? Então, depois que eu saí desse mundo de publicidade e propaganda, aí eu acabei entrando na Amazon Web Services. Fui o segundo arquiteto da Amazon aqui na América Latina. Teve o primeiro, que foi o Franco. Eu entrei em segundo e aquele negócio. A Amazon era uma sala desse tamanho, na Regus, que tinha um monte de mesa, um sentando em cima do outro quase. É isso que eu estou pensando, né? Em 2011, o que tinha da Amazon no Brasil? Isso foi em 2012. Em 2011, eles estavam abrindo data center aqui, tinham aberto data center porque viram que o mercado brasileiro era diferente. Que a Amazon costuma ir com a loja primeiro, com o e-commerce primeiro, e depois com o data center da AWS. Mas eles aqui no Brasil vieram ao contrário, então acabaram abrindo vagas aqui no Brasil e me convidaram para o processo. E olha que interessante, o terceiro arquiteto da Amazon no Brasil era o Eduardo Roray, que hoje é o vice-presidente de tecnologia da Ambev. Então, assim, foi muito engraçado que foi um grupo... Eu lembro que eu conheci o Roray lá em Seattle. O meu chefe falou, tem outro brasileiro aqui tá fazendo treinamento também, né? Já era minha segunda ida para Seattle. Vai lá conhecer ele, né? Eu cheguei, eu sou o Michel, tudo bem? Ele olhou para mim assim e falou, cara, não aguento mais Seattle. Me leva para passear, fazer alguma coisa, né? Mas foi uma amizade também, converso com ele bastante. Então, eu entrei como segundo arquiteto, o Roray entrou como terceiro, e dali foi dando corpo para o que é a AWS hoje, a Amazon Web Services hoje. Então, também trabalhei em vários projetos, trabalhei numa outra Copa do Mundo ali com a Globo. Para quem não lembra, mas a Copa do Mundo de 2014 tinha o Galvão Bueno na TV falando de segunda tela. Você estava vendo o jogo na TV, ele falava, entra no segunda tela lá agora para acompanhar no chat, ele conversava no chat com a galera. E aí nós fizemos um jogo lá, que também foi um outro caso de sucesso de escalabilidade. Porque o que acontecia? Você acompanhava o jogo, sei lá, Brasil e Argentina na TV. Tinha um pênalti para o Brasil. A gente mandava uma mensagem para o aplicativo, falando, foi pênalti Brasil contra Argentina. Pênalti em favor do Brasil contra a Argentina. E aí? Então abria um jogo, onde a pessoa escolhia, o goleiro vai defender, vai ser bola, vai ser gol no canto superior direito, superior esquerdo, vai ser embaixo, vai para fora. E aquilo foi uma gamificação que nós tivemos a ideia de fazer para a galera começar a usar o jogo e ganhar pontos. Porque quem ganhasse pontos... Lembra, né? Os jogos começavam, acho que era 2 da tarde. Sim. Era 2 às 5 e às 9 da noite, Isso, ou 2 às 6 às 9. E quem acumulasse mais pontos durante esses jogos, né, durante o dia jogando,
ia no dia seguinte na Central da Copa, que era o programa do Thiago Leifert. Então, aquela galerinha que ficava sentada lá na... Era quem fez mais ponto. Tinha a galera que era convidada, mas pelo menos umas 2, 3 ali tinham feito mais pontos no jogo no dia anterior. Olha que legal. Só que assim, a gente saía de uma infraestrutura durante o dia, de manhã, de 10 servidores, né, na AWS. Quando o Thiago Leifert entrava de manhã, né, falando, dando aquelas pílulas para o Globo Esporte, ali já começava a subir 600, 1.000, 1.500 servidores, e ia desligar só na madrugada depois do Central da Copa, que ainda tinha interação no Central da Copa. Então, ele foi o primeiro também, na Amazon, foi o primeiro contato que eu tive com processamento de dados em larga escala. Eu já tinha feito processamento de dados nas agências, porque relatório era uma bagunça, e eu acabei organizando, processando. Tinha relatório de acesso a site que demorava 3 dias para processar. Nossa. Aí eu comecei a fazer processamento distribuído, né, usando Hadoop, outras tecnologias. E aí na Amazon foi onde eu tive o primeiro contato realmente assim, caramba, isso aqui é Big Data. Isso aqui é processamento massivo de dados. Eu acabei trabalhando com vários clientes e aí no final fui trabalhar com o setor financeiro, né, aí ajudando Itaú, Bradesco a ir para a nuvem, que também era muito engraçado, né, porque eles achavam que o on-premise era mais seguro, né, dentro de casa era mais seguro, e realmente eles tinham os padrões de segurança deles, só que quando você começava a mostrar de um provedor de nuvem, você vê que era muito mais seguro. Não é que o deles não fossem, mas assim, os controles que tinham, monitoramento, a quantidade de acesso, quem estava entrando, quem estava saindo, então era muito mais... Tinha que traduzir isso para o executivo na época lá. Bom, põe um corte aqui agora, que aí eu fui convidado para ir para o Google, onde eu fui o primeiro arquiteto do Google, fui o 10º arquiteto do mundo inteiro. Que ano? Isso foi em 2015. Isso, 2015. E foi bem interessante porque aí, sim, todos os arquitetos de nuvem do Google cabiam nessa mesa. Cabiam nessa mesa aqui, né? Eu lembro até hoje que nós fizemos um encontro lá em Mountain View, né? O nosso chefe chamou a gente para o encontro e cabia numa mesa todo mundo. Então, e era eu do Brasil, outro cara dos Estados Unidos, Índia, Japão, Austrália, tudo conversando ali, né? E ali no Google eu tive a oportunidade de trabalhar também com clientes enormes, né? Então, clientes como Porto Seguro, Sul América, o próprio Itaú, Bradesco, Mercado Livre. Deve ser um negócio muito foda, né? Você tem até filme, né? Daquele senhor estagiário, né? Que o cara vai para trabalhar no Google. Você imagina você jovem sendo arquiteto de desenvolvimento da Google, fora do Brasil, atuando. Pô, fantástico isso, né? Você devia estar vivendo ali um sonho, né? E foi engraçado, né? Porque a recrutadora do Google, a Raquel, né? Beijo, cadê? Beijo, para qual câmera? Aquela lá? Beijo, Raquel. Ela virou amiga, né? Porque eu estava na Amazon, ela fez essa proposta de trabalhar para o Google, só que a proposta não estava legal. Eu falei, não, estou na Amazon, tal, lá. Mas você não quer vir trabalhar no Google? Eu falei, não quero. Estou na Amazon, tá legal aqui. Eu falei, não, mas você é a primeira pessoa que fala não para o Google. Eu falei, então... Assim, para pessoas de tecnologia, especialistas em nuvem, você vai ouvir muito não. Porque você pega, por exemplo, o Google contrata muitas pessoas do setor publicitário. E assim, o setor publicitário não paga tão bem e também tem um glamour de trabalhar para o Google. Sim, então, se a pessoa ganhar R$5.000 no setor publicitário, se oferece 4 para ir para o Google, ela vai a pessoa vai pela bandeira. Pela né? bandeira. E realmente vai agregar um monte de coisa no currículo dela. Mas eu falei, não. Ela voltou e falou, não, agora eu vou te tirar daí. A gente acabou conversando, gerou uma amizade, então a gente conversa até hoje também. E é bem interessante porque no Google no Google foi onde... Lembra que na Amazon eu falei, isso aqui é Big Data? Sim. Aí no Google eu falei, caramba, isso aqui é Big Data, né? E ali foi interessante porque essas empresas de tecnologia são bem legais, tanto a Amazon, Google, quanto a Microsoft também, que eu vou chegar, né, na Microsoft. É bem interessante porque... Que nem eu não lembro eu não sei da Microsoft hoje, mas eu lembro do Google. O Google tinha 100.000 funcionários, desses 100.000, 30.000 eram doutores, desses 30.000 doutores, 5.000 eram doutores em Machine Learning, inteligência artificial. Então, a probabilidade de você sair para almoçar lá no campus do Google e ter pelo menos um doutor na mesa sentado com você era muito grande.
E O campus já era ali ali é Faria Lima, né? aqui Faria Lima. Já Isso. era ali? Já Aquele era. prédio bonito, que Isso, tem um quando vão eu- central. Isso, quando eu comecei a trabalhar E ali. como é que é o era ambiente lá? É igual a gente vê na TV, aquele é um ambiente mais alternativo, É um ambiente descolado? descontraído, né? Cada escritório tem uma temática. Então, aqui no Brasil, eles pegaram a temática da cidade de São Paulo, né? Então, você tem uma cozinha que chama Bexiga. Então, ela lembra muito um restaurante italiano com toalha xadrez em cima, as mesas e tal. Tem um ambiente que lembra... tem uma sala de reunião que, para mim, é típica, chama feijoada. Tem um andar de comidas, né? Comidas típicas brasileiras. Então, você vai agendar uma reunião lá, você vai agendar essa reunião na sala paçoca, na sala caldo de cana, na sala feijoada. A feijoada é uma sala maior, né? Porque uma feijoada você não está comendo sozinho. Você está sempre em galera, né? Então, tem essas temáticas. E no mundo inteiro também. Eu nunca né? entrei lá, eu sempre passo ali, vejo a turma deitada na grama, com puff ali embaixo, ali no vão central. O Google, essas empresas de tecnologia, as Big Techs, elas têm isso que é um atrativo para te deixar no escritório. Porque assim, você pode trabalhar de casa, mas pelo menos o Google prega que as ideias saem de dentro do escritório, saem dessas conversas assim. Então eles têm atrativos para deixar você dentro do escritório. E aí tem umas questões de dados interessantes também, né? Que seria o quê? Por exemplo, antigamente no Google tinha famosas cozinhas, né? Tinha doce em cima e as frutas também misturadas. Aí eles fizeram um teste e falaram, não, a galera está comendo muito mais doce e menos fruta, vamos fazer invertido. Vamos colocar os doces nas gavetas lá embaixo, lá no fundo. Não tiraram nenhum doce, mas colocaram tudo para baixo e deixaram as frutas em cima. E aí viram que teve uma mudança de dados, né, no dado, porque os doces começaram a ser menos consumidos e eles começaram a comprar mais frutas. Então foi um pouco de uso de dados. Fizeram ali. um trade marketing lá. Fizeram, mas eu vou inverter isso daqui porque o pessoal está comendo muito doce. E assim, e realmente existe isso. Se você quiser, você passa comendo o dia inteiro lá. O dia inteiro. Inclusive tinha um sistema interno que chamava Google Pounds, que você entrava, você registrava Seu peso? seu peso. Era uma brincadeira, né? Você registrava seu peso e ele ia te lembrando uma vez por ano de você atualizar o peso. Olha que legal. E você via que você ia aumentando o seu peso, mas também tinha incentivos como academia, né? Tinha academia lá no prédio, eles pagavam também reembolso de academia. Então foi bem interessante, conheci vários escritórios, conheci vários doutores. Você ficou quanto tempo lá no Google? Fiquei 3 anos. 3 anos. Ajudei a especificar a questão dos data centers aqui no Brasil, né? Especificar no sentido de, não de localidade, mas onde ia ter ponto de conexão, falar um pouco do mercado brasileiro para o pessoal lá em Mountain View. E foi bem interessante, sim, a passagem por lá. E foi são culturas diferentes, né? Só que aí no Google eu conheci uma galera que era do Itaú. Então aí já era 2017, final de 2017, começo de 2018. Eu tinha conhecido uma galera do Itaú, que eu tinha levado eles para conhecer o Google, né, lá em Mountain View. Ficamos uma semana. E nessa, nós fizemos uma reunião no Google que eles estavam falando, a gente vai abrir um banco, tem um investidor aí que quer abrir um banco, então nós estamos saindo do Itaú para abrir esse banco. Só que assim, eu fiz a reunião, tipo, sexta-feira, 6 horas da tarde, aí eu fui para academia, deu 8 horas da noite, meu celular tocou, e era um dos caras do banco, né, desse banco novo. A hora que eu atendi a ligação, assim, eu falei, putz, já sei o que é. Fizeram a reunião, me conheceram, vi que eu conheço de dados, aí falou, Michel, você não quer conversar com a gente sobre esse banco novo, esse projeto aí que era o The Next Big Thing? E ninguém sabia, todo mundo nas redes sociais compartilhando, The Next Big Thing tá contratando e tal. Aí fiz uma entrevista, né, acabei passando, e aí virei o Chief Data Officer do banco C6, que foi Então era o C6. Que era o The Next Big Thing, porque eles não tinham ideia do nome ainda, né? E foi muito engraçado porque quando eu registrei a primeira empresa, eu não lembro como chamava, mas foi meio que assim, cara, tem que abrir uma empresa aí e pegar o nome da garrafa d'água, sabe? Põe aí, Fresca. Fresca Tecnologia, Fresca Fundo, sei lá o quê, e foi meio que assim, sabe? Pegaram um nome Mas na o mesa. C6 tem um significado? O C6... eu sei o significado, mas não sei se posso falar. Ah, tá. Não, Mas... então eu não vou te complicar, não. eu sei o significado, mas não sei. Mas assim, é um significado muito bonito e tal, mas eu não sei se eu posso falar. Sim. Mas o que acontece? Então, aí eu fui funcionário número 30 do The Next Big Thing, que é o C6 hoje. E ali começamos todo também a montar uma jornada de dados ali dentro, né?
E foi interessante porque tudo que eu falava para os grandes bancos fazerem, e eles não faziam, eu pude fazer no C6. Estou usando computação em nuvem, usando um monte de coisa. É porque o C6, até que eu me lembre, é um nativo digital, né? É, um nativo digital, então entrou. E temos que agradecer. Acho que esse mercado hoje de banco digital tem que agradecer o banco original lá atrás, que foi quem quebrou esse paradigma de ter agência, né, de abrir conta através de aplicativo, que brigou com o Banco Central para fazer a mudança na lei para permitir isso, que sofreu bastante no começo e abriu portas depois para Nubank, para C6, para o Banco Inter, para vários outros, para o Next, que nós temos hoje, o próprio Itaú. O original foi meio que um pioneiro nisso daí, que ele teve que entrar com legislação e não só com a questão de fazer o banco. Então, acabei passando pelo C6, onde eu acabei montando a área de dados, fazendo bastante coisa lá. Então, trabalhando tanto com... Tudo que eu queria fazer com dados, o CTO lá, o Nelson, falou, cara, você é um cara de cloud, você é um cara de dados, vai lá, boa sorte, só deixa o time de segurança avisado do que você está fazendo, e foi bem interessante, né? Então, acabamos fazendo várias coisas legais, mostrando a questão, todo o potencial de dados mesmo, fluxo de dinheiro, né? Trabalhamos muito em investigação de fraude também. Teve até uma fraude que foi interessante, porque a gente descobriu e conseguiu descobrir, desvendar a quadrilha, saber o que eles estavam fazendo e montar um mapa da quadrilha, tipo, em uma noite, em uma sexta-feira à noite, sendo que a polícia tinha levado 4 meses para identificar. Estava levando mais de 4 meses e não tinha identificado a quadrilha ainda. Então você acabou dando uma palhinha de detetive virtual. Usando dados, né, que eu acho que foi o mais legal. Então, cruza aqui, cruza lá, vê de onde o dinheiro está vindo, para onde está indo. Hoje tá na polícia fazendo. deve estar cheio de especialistas desse jeito, né? Eu imagino, eu não tive a oportunidade de falar. Quando eu estava, lembro quando eu estava na Amazon, eu conversei com uma galera que trabalhava para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DoD, que era tipo um arquiteto, só que para o governo americano lá, Pentágono e DoD. Eles falavam, não, o pessoal está começando a olhar dados com um jeito diferente. Não sei, aí até ele não sabia, eu não sei o que os caras estão fazendo, mas eles só fazem assim, eles saem de uma sala e falam, ó, preciso fazer isso daqui, como que eu faço? Ah, você faz desse jeito aqui. Aí eles entravam na sala, se trancavam lá e ficavam fazendo. Aí dali 2 horas eles voltavam, fiquei com dúvida nisso aqui agora. Então, assim, o polícia, governo, detetive, estão usando dados para fazer esse tipo de detecção de crime, né? E foi engraçado que a gente conseguiu montar o mapa das contas, quem eram os donos, as pessoas, e entregar para a polícia também. Então foi bem legal. A gente brincava que era um hackathon, né? Tipo, a área de fraude lá para a gente, tem um hackathon para vocês trabalharem aqui, vocês querem hackathon. brincando? E então foi bem interessante essa passagem pelo C6, onde eu fui Chief Data Officer, o Data Protection Officer também, eleito num processo democrático, né? Tipo, começou a questão da LGPD no Brasil, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Que ano? Foi em 2019. E aí olharam assim, putz, precisa de alguém que conhece de dados, né? Bom, a gente tem um CDO. Então, Michel, você está, né, empossado Data Protection Officer aqui. Só que eu tinha uma ajuda muito legal, que também hoje é uma amiga, né, que é a Yasmine. Ela é especialista em direitos digitais, está na Bovespa hoje. Então, a gente acabou falando bastante sobre... Ela acabou me ajudando, sendo meu braço direito, a respeito do que pode e que não pode fazer, né? E aí eu também não estava mais tão contente assim com o setor financeiro, porque é um setor bem competitivo, bem complicado, várias noites trabalhando, madrugada. Eu falei, putz, vou dar um tempo agora, onde eu fui convidado por um amigo meu, que é o dono da Zup hoje. Falou, Michel, a gente está precisando de um CDO aqui para a Zup. Falei, cara, eu queria voltar para essas empresas de tecnologia, né? Que eu tinha trabalhado numa Amazon, num Google, criando tecnologia, fazendo o desenvolvimento de tecnologia. E eu vi, e no C6 a gente usava a tecnologia, não desenvolvia. E eu vi a oportunidade na Zup de voltar a desenvolver tecnologia. Só que foi muito engraçado, né? Eu entrei no dia, lembro até hoje, 4 de março. 4 de março é o dia do meu aniversário. 4 de maio, desculpa. Não foi de março, desculpa. Foi Falei, 4... que coincidência. Foi na pandemia, em 2020 já não estava mais no C6. Não, a pandemia foi 2020, isso. 4 de maio, entrei na Zup e que eu não queria mais trabalhar com o setor financeiro, tinha cansado, é muito esquisito. Ou você é do setor financeiro ou você não é. E eu percebi assim, eu não era do setor financeiro.
Então, eu resolvi voltar para a empresa de tecnologia. Então, 4 de maio comecei na ZUP, dia 5, reunião geral, porque o Itaú tinha acabado de comprar a ZUP. Eu falei, ô Bruno, você está brincando comigo? Eu falei que não queria mais. Ele falou, cara, se eu falasse que o Itaú ia comprar, você nem ia vir. Eu falei, não, beleza, Itaú é de casa, conheço todo mundo lá, então vamos... Só que o que eu fui fazer? Eu fui fazer o que eu fazia no C6, fui fazer no Itaú. Então, fui ajudar o Itaú a se modernizar na questão de dados, a trazer processos novos, trabalhar com governança de dados. Com a compra da ZUP pelo Itaú, então o Itaú queria também fazer grandes transformações lá dentro, e a ZUP era uma empresa na época que fazia bastante coisa. E o legal foi que eu acabei implementando muito projeto, muita coisa legal, né, que eu trabalhava com dados, e também acabei assumindo outras funções lá. Então, eu voltei a trabalhar, lembra com infraestrutura lá atrás? Sim. Então, eu voltei na ZUP, tinha a área de dados e tinha a área de Site Reliability Engineering, que era um pessoal especializado em infraestrutura e manter as coisas no ar e funcionando, com observabilidade, com monitoramento, com métricas, com infraestrutura que se reconstrói. Então, até falei, a minha meta é assim, eu quero destruir a infraestrutura e em 5 minutos ter ela criada e funcionando. Então, a gente conseguiu alcançar umas métricas assim. Você fala isso para uma empresa hoje, a pessoa fala, não, é impossível isso. Eu falo, não, não é impossível, é que tem um caminho, uma maturidade. Tem que se preparar, né? Tem E que se saber preparar. o caminho das pedras, né? Isso, exatamente. Então, foi sensacional. Falo com o pessoal da ZUP até hoje também, né? A gente acaba tirando dúvidas e tal, e falando de algumas coisas de tecnologia. E até que veio a Microsoft e falou, putz, Michel, o Fernando Lemos, que é o meu vice-presidente hoje, ele já falou, já acompanho você já no mercado há um tempo, mas nunca teve sabe, a oportunidade De se conhecer. de se conhecer. E aí ele foi para a Microsoft, né, e aí eu fiz um processo seletivo na Microsoft, que era justamente isso, vai ter uma área aqui de Data e AI, focada nos clientes, então gostaria que você fizesse o que você fez no Itaú, na ZUP, no C6 e com os outros clientes lá atrás, você fizesse aqui para todos os clientes da Microsoft. Então hoje eu estou numa área então de Customer Success, que está muito mais conectada com o cliente. E os clientes, assim, você começa a listar aqui, e eu vejo muitos lá no nosso grupo do Open Minders, né? Do Open Mind lá, os Open Minders, que até o Shake Hands que eu fiz ontem, estava o Hélio, que é o diretor de TI, né? O vice-presidente de tecnologia do grupo Fleury hoje. É verdade. Então, converso com ele. Uma curiosidade, qual que é a diferença de Customer Success para Customer Experience ou User Experience? Qual que é a diferença aí? O Customer, é mais fácil explicar o Customer Experience. O Customer Experience é assim, imagine que você vai em um evento, né? Como que vai ser a sua entrada nesse evento? Como que você vai comprar um ingresso? Como que você vai chegar no evento? Então, qual a experiência que você vai ter? É a jornada. A jornada dentro desse cliente. Então, o Customer Experience seria o quê? Eu baixei um app novo. Como que eu vou me cadastrar nele? Eu vou ter dificuldade? Se der uma mensagem de erro, o que eu faço? Quantas telas? Qual é o fluxo que eu tenho que fazer? Uma vez que eu estou dentro do app, o que eu tenho que fazer lá? Qual que é a minha jornada para comprar alguma coisa? Para usar alguma coisa? E isso está muito relacionado a dados também. É uma coisa que nem eu vim aqui, por exemplo, vou parar o carro, vou usar o Zona Azul. Putz, estava tentando cadastrar, tentando fazer, assim, usabilidade muito ruim. Então, isso é um problema de experiência do usuário. O usuário não ficou contente com isso. Agora, quando você fala de Customer Success, é uma coisa totalmente diferente. Então, você tem um produto que eu vendi para você, ou você vendeu para mim, como que eu vou fazer você usar aquele produto? Então, você começa a olhar, você tem até os gráficos assim, né? O cliente compra o produto e começa a utilizar, mas aí tem uma queda. Mas essa queda foi por quê? Porque ele não gostou? Porque ele não entendeu como o produto funciona? Porque ele precisa de um treinamento, ou uma aula, um curso? Então, tem um time que está muito conectado com o cliente, que nós falamos de Trusted Advisors, né? Que são conselheiros de confiança ali, que é um time técnico, que fica ajudando o cliente a usar a nossa plataforma. Então, só para eu entender, o Customer Success, se, por exemplo, surge uma nova plataforma, para você também promover o engajamento, teria alguma coisa a ver ou não? Sim, o que acontece? O objetivo do Customer Success é você ajudar o seu cliente, que nem eu, Microsoft, na nossa nuvem Azure,
ajudar o nosso cliente a tirar todo o proveito do seu dinheiro investido na nossa nuvem. Então, vou garantir que cada dólar, cada real que ele tem investido ali, ele consiga fazer um retorno desse dinheiro para ele e principalmente para os clientes dele. Então, uma coisa que a gente entra na nuvem, que nem antigamente, vendedores de hardware queriam socar hardware em você. Não, mas não preciso, eu preciso de 10 só, não preciso de 15. Não, compra 15 para garantir. E na nuvem, não. O que nós acabamos fazendo? Os nossos arquitetos acabam trabalhando muitas vezes na melhoria de performance e na redução de custo também. Então, nós queremos reduzir o custo do seu uso da nuvem, porque eu sei que se você está pagando 100 mil hoje e começar a pagar 70 mil, aqueles 30 de diferença, você vai trazer mais projeto para a minha nuvem. Vai ser mais dados aqui, vai ser mais facilidade e gera uma relação de confiança, né? Eu confio que essa empresa está me oferecendo exatamente o que eu preciso, né? Então, eu quero saber, eu vou até perguntar para essa empresa o que eu preciso mais, né? Porque eu não estou comprando coisa que não vai servir para nada, né? E aí o área de Customer Success realmente representa o cliente dentro da Microsoft. Que legal. Então, é engraçado que você tem vendas e Customer Success. Eu acho que esse assunto, Customer Success, já vale um bate-papo lá com os Open Minders, hein? Vou anotar isso aí para a gente levar para a turma lá para falar disso. Então, o Customer Success é assim, a gente acaba monitorando a conta do cliente, né? O uso, tal, como eles estão fazendo, questão de segurança. E é interessante porque você acaba ajudando o cliente. E principalmente isso, que nem quando a gente entra na conta para fazer uma redução de custos, o cliente fica assim, cara, não sabia que eu estava usando errado. Eu falei, então, você estava usando errado, a gente está te ajudando aqui. E o interessante é que com essa ajuda você vai trazer mais workload para a gente. Que legal. Assim, a gente passou aqui por vários temas interessantes. Eu gostei muito dessa jornada, porque você foi contando a sua história e foi gerando assunto em cada pausa, em cada bloco aí, né, da sua vida. Mas eu queria agora falar do futuro. A gente falou do passado, vamos falar do futuro. Você que é uma pessoa que atuou aí como arquiteto de soluções aí na Amazon, na Google, e agora está na Microsoft aí, como que você vê o futuro da inteligência artificial? O que está vindo por aí na sua visão de tendência? Quais são as tendências disso daí? O que eu vejo? Eu converso muito com executivos na Microsoft. Eu vou usar mais os casos reais que eu estou mais envolvidos, né? O executivo chega assim, eu quero fazer inteligência artificial. Fala, não, beleza, vamos ver e tal. E você começa a conversar sobre dados com eles, mas quais são os dados que você tem para treinar os modelos? Quais são os dados que você tem para a gente ensinar, fazer teste? Ele fala, não, eu tenho esses dados aqui, que muitas vezes não é muita coisa. Então, a gente quer falar de inteligência artificial, o executivo hoje quer falar de inteligência artificial, mas quando ele não tem nenhum BI funcionando direito. Né? E aí, o que a gente acaba traduzindo para o cliente é o quê? Vamos fazer o teste do 3 cliques? Eu quero saber em 3 cliques quanto que você vendeu hoje. Ixi. Então, aí 3 cliques é o quê? E eu não estou contando nem o clique, eu estou te dando como que é? Te dando uma sopa ainda, para você nem contar o clique que você vai abrir o navegador. Na verdade, você quer saber se ele tem o dado na mão, né? E se ele sabe onde é que estão os... Às vezes ele até tem os dados, mas ele não sabe onde é que está, né? 3 cliques o quê? Ele vai abrir, está com o navegador dele aberto, ele vai entrar num site, dar login, ele vai clicar num relatório e vai fazer um filtro. Se ele não tiver em 3 cliques o relatório de vendas dele do dia, não tem como falar de inteligência artificial com ele. É o cara querer construir uma espaçonave para ir para a Lua se ele não está conseguindo ir daqui ali em Ele não consegue Congonhas, pegar um avião. Ele não consegue ir em Congonhas. Ele não consegue decolar em Congonhas e descer no campo de Marte. Né? E ele quer ir para a Lua. Né? Ele quer ir para a Lua. Então, o que a gente está... Por que eu trouxe esse contexto? O que nós estamos vendo de inteligência artificial, do futuro da inteligência artificial? Claro, vai melhorar um monte de coisa. Falar de modelos em si, tem o GPT-3, não sei se vocês já viram falar sobre o GPT-3, mas foi uma joint venture aí do Elon Musk com Microsoft, com OpenAI. Né? Eu não lembro a empresa do Elon Musk que fez lá, mas foi uma das empresas dele, que a gente montou um modelo de processamento de linguagem assim muito avançado. Esse modelo foi treinado e está armazenado na nuvem da Microsoft, lá no Azure. Então, você fala assim para ele, para esse modelo, eu quero que você escreva uma notícia sobre o OpenMind, onde o Lúcio, como host, está entrevistando o convidado Michel. E ele
E esse modelo de machine learning consegue escrever uma notícia falando sobre isso. Você dá alguns contextos. Você coloca lá, eu quero que você faça. Como que ele faz isso? Ele vai entender quem é o Michel, quem é o Lúcio, o que é o Open Mind. Ele busca dados. Busca dados e põe dentro de um contexto. E até teve um jornal, eu não lembro se foi do New York Times ou se foi a Wired, que ele abriu assim a notícia falando, esse texto pode ter sido ou não escrito pelo GPT-3. Ixi, então os jornalistas aí então têm que se preocupar. Não se preocupar, eu não sei como que eles têm que se preocupar hoje, mas assim, estão testando esses modelos para escrever coisas. E aí, o porquê eu falei do GPT-3? Porque ele traz uma outra coisa também para desenvolvimento de software, que é o que nós estamos falando de low code e no code. Isso é um tema que me intriga. Eu já tive uma experiência com low code e achei que era uma coisa realmente disruptiva e facilitável, e eu achei que, sei lá, na minha visão não é tão assim não. O low code e no code é o quê? Você acaba trazendo sistemas simples, né, não nada tão complexo, para pessoas que não têm experiência em programação. Então, imagine que, sei lá, um sistema, que nem o sistema aqui da Crosshost, o sistema que eles têm contratado para fazer recepção de pessoas, cadastro de catraca ali, caiu. Você pode fazer uma aplicação no code, onde você fala, quero 5 campos, que é nome, telefone, RG, CPF, vou cadastrar, vai ter um workflow, desse workflow vai aprovar e vai gerar um número aleatório, que é o número de crachá. E uma coisa quase que intuitiva para você ir criando, né? Exatamente, como se fosse desenhar uma aplicação. Você traz uma caixinha aqui, uma caixinha ali, você liga uma setinha no outro lugar, põe um botão que você tem que ter um sim ou não. Esse sim ou não está integrado com o seu Active Directory. Você sabe qual que é a minha visão sobre o low code e o no code? É que isso está dando ferramentas para que pessoas com menos qualificação na parte de desenvolvimento, de dev, né, com menos qualificação, possam... O céu é o limite. Só que entra um fator. A pessoa precisa conhecer do negócio. Né? Então, se você falou aqui da Crosshost, né? Crosshost é um estúdio de streaming. Né? Então, você vai construir um aplicativo para eles. Né? Então, às vezes, são pessoas ligadas à área de TI, desenvolvedores de outras coisas, que migram para um low-code, mas não sabem nada do negócio da Crosshost. Então, eles vão ter dificuldade de fazer isso. Tem que ter um conhecimento do negócio. Não adianta você querer... Você tem que conhecer o negócio, qual é o fluxo. Então, muitas vezes você tem essa questão do cadastro. Você sabe, se você fosse fazendo um papel, né, um cadastro de pessoa, aprovação e tal, aquilo você consegue trazer para um low code, mas você matou, você tem que saber do negócio da empresa. Não adianta você querer abrir uma plataforma de low code, ou no code, low code, se você não tem um problema a ser resolvido. E ter um problema resolvido traz para uma pessoa de negócio que ela tem alguma coisa que ela queira fazer. O low code e no code, o que ele acaba fazendo? Ele acaba tirando o desenvolvimento de sistemas da mão da tecnologia, que muitas vezes, infelizmente, é gargalo nas empresas. Gargalo porque estão trabalhando com coisas mais nobres do que fazer um cadastro de clientes ali para uma catraca. Então, esse que acaba trazendo... Esse lance é o bonito da coisa, né? Você dá mais velocidade a questões, talvez, táticas e operacionais do que algo estratégico da companhia. Isso. Né? E aí é onde entra, porque eu trouxe o GPT low code, no code, que com o GPT hoje você pode escrever um programa como você ia pedir para alguém. Eu quero uma tela onde eu cadastre nome, RG, CPF, que grave isso em um banco de dados e eu tenho um fluxo de aprovação onde 3 pessoas podem aprovar. E o GPT-3, né, com integrações com outras ferramentas, já está montando esses sistemas. Então você tem uma inteligência artificial desenvolvendo sistemas. Desenvolvendo sistemas. Então, quando você é um cliente, vai encomendar alguma coisa, talvez no futuro, um futuro próximo, ou já está acontecendo, a gente pode estar conversando com uma máquina e a máquina desenvolvendo aquilo. Pode. Tem vários exemplos na internet. Loucura, procurem lá GPT-3, desenvolvimento de sistemas. São sistemas simples, né? Então, muitas vezes cadastro, sistemas de cálculo, coisas assim, onde você pede para uma inteligência artificial e ela desenvolve. E isso traz, para responder o seu ponto, para onde a inteligência artificial está indo. Então, ela está ficando muito avançada em termos de precisão,
de treino e outras coisas, sendo que o que eu estou vendo hoje é a inteligência artificial sendo mais acessível para pessoas de negócio. Então, não precisa ter cientista de dados hoje para, não, calma aí que eu sou um cientista agora, traz o dado aqui, eu vou trabalhar, vou fazer minha mágica aqui. E não, hoje você tem modelos, por exemplo, dentro do Azure de AutoML, onde você fala assim, eu tenho um banco de dados, que seria uma planilha de Excel, e fala, eu quero pegar isso aqui e inferir nesse campo qual é a probabilidade desse cliente dever para mim ou não. Qual é a probabilidade desse cliente comprar o produto ou não. Então, você hoje, como uma pessoa de negócio, tendo acesso ao portal do Azure, você sobe uma planilha Excel e fala, eu quero treinar um modelo, sendo que eu quero prever se essa pessoa vai me pagar ou não. Fantástico. Assim, né? Até queria fazer uma pausa aqui. Quando a conversa é muito boa, o tempo passa rápido, né? Imagina. Os convidados aqui do Open Mind Talks têm falado, pô, mas já passou e a gente está chegando aí próximo do nosso fim, mas eu queria fazer uma pergunta até para fechar esse tema aqui, porque a Microsoft recentemente fez um grande evento para discutir a questão sobre o uso responsável da inteligência artificial. Então, ou seja, algo que chegou para facilitar e todas essas facilidades que você mencionou já está preocupando as pessoas, as organizações, o mundo tem que se preocupar também com a inteligência artificial? Sim, a Microsoft ela defende um item que chama Responsible AI, então responsabilidade com AI. Porque nós estamos falando de inteligência artificial, um monte de coisa, mas no final, quem desenvolve essas tecnologias são pessoas. E pessoas têm viés, ou a palavra em inglês tem bias, né? Então tem viés, né? E elas têm crenças, têm religião, elas têm partido político, elas têm visão, tem um monte de coisa. E o problema da inteligência artificial é você trazer esses viés para dentro dos modelos. Então você tem casos clássicos, né? Por exemplo, eu já sofri com isso num aeroporto em Atlanta, onde eu não conseguia entrar num lugar porque não me reconhecia como uma pessoa. Que eu tenho um tom de pele um pouco mais escuro, né, nariz um pouco mais diferente, e não me reconhecia. Eu fui procurar casos na internet, por exemplo, casos bobos de... Sabe aquelas torneiras que você põe a mão embaixo e Sim. ela abre? Que não reconhecia a pele preta. Então, tinha dois amigos, um preto e um branco. O preto colocava a mão, não acontecia nada. O branco colocava a mão, ela abria. Então, isso é um bias no produto, porque com certeza quem desenvolveu aquela torneira era um grupo de engenheiros que só tinha brancos ali dentro. Eles testaram e funcionou. Não tinha nenhum preto para fazer o teste. Então, aí acaba Olha só. caindo no caso de diversidade e inclusão também. Então, o bias é o quê? Para a gente tentar, de alguma forma, remover, né, essas visões que nós temos aqui da sociedade e garantir que a AI ela tenha, de alguma forma, esteja atendendo tudo e a todos, né, da maneira responsável e sem causar mal também para as pessoas. Muito interessante. Eu te juro que quando eu pensei em uso responsável da inteligência artificial, eu pensei naquela preocupação de criar o exterminador do futuro. Ah, armas, não, isso Não, aí tá longe. brincadeira. Mas para a gente fechar aqui, agora com chave de ouro, eu queria que você desse 3 dicas imperdíveis de livros ou pessoas para se seguir aí no LinkedIn que estão na sua rede. Então, para a gente fechar esse podcast aqui, que eu acho que foi muito legal, com a sua vida e um pouco da sua visão aí de futuro, né? E já está convidado para a gente fazer também uma live com os Open Minders aí, Sim. né? Eu queria que você deixasse essa mensagem final de 3 dicas de livros ou pessoas. Acho que eu vou fazer um misto aqui, né? Então, tem pessoas que eu gosto bastante. Acho que, por exemplo, sigam o @Cavallini. Ele está em todos os lugares aí. Ricardo Cavallini no LinkedIn. Ricardo Cavallini. @Cavallini com 2 L's no Twitter, Instagram. É um amigo que eu falo todo dia. Ele é uma pessoa que é meio que um futurista. Hoje ele é professor da Singularity University. É um dos embaixadores do movimento Maker no Brasil. É embaixador da revista MIT Sloan aqui também. Então, se você quer falar de coisa para frente, coisa nova, inovação, futurismo, é com ele. Ele acaba estudando muito disso. Legal. Ele tem um podcast também, que é o Fork Podcast, onde ele fala de nanotecnologia, ele fala de biologia, fala de música. Um livro, eu vou deixar eu vou deixar o livro do Satya,
Nadella, que é o presidente da Microsoft, presidente mundial da Microsoft, que é o Hit and Refresh, que é um livro que ele fala que a Microsoft teve 3 presidentes na vida inteira. Teve o Bill Gates, né, que quer colocar um PC na casa de todo mundo. Conseguiu, né? Graças a ele temos computadores em todo lugar hoje. Depois teve Steve Ballmer, que acabou indo para corporativo, né? Quero servidores nas empresas. E tem o Satya hoje, que é o cara da nuvem, né? Só que ele falou, preciso, de alguma forma, espalhar nossa cultura muito rápido, que é a nova Microsoft. E ele escreveu o livro, né? Então tem 2 versões do livro, né? Eu li a versão do funcionário, que tem as notas dele, mas tem a versão pública também, né? Você pode comprar em qualquer loja. Hit Refresh, ou aperte F5, aqui no Brasil, que ele fala sobre como ele implementou a nova cultura da Microsoft, que é essa Microsoft que me atraiu recentemente. Aperte F5, esse é o nome do livro. Aperte F5, isso. E aí eu deixo também um outro livro do The Leader's Mindset, desculpa, eu confundi o nome, é Mindset, que é da Carol Dweck, que ela fala sobre 2 modos de pensamento do humano, né? Que é um modo fechado de pensamento, aquele pensamento, putz, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho como fazer isso, e o pensamento de crescimento, né? Que é o Growth Mindset, onde fala, não, eu estou aqui para aprender, então vou ser medíocre, vou aprendendo aos poucos, igual você aprende a desenhar. Você vai fazer uma pessoa, vai fazer lá 5 pauzinhos e está certo uma pessoa. E aos poucos você vai evoluindo. E a Carol Dweck, que foi a pessoa que o Satya se inspirou para colocar a cultura nova na Microsoft, trouxe essa questão do livro Mindset, onde você tem um pensamento de crescimento. Então, eu não preciso tirar a melhor nota, né? Eu não preciso tirar um 10 agora. Eu posso tirar um 6, posso tirar um 6,5, posso tirar um 7. E também traz, né, a cultura do saber tudo para aprender tudo. Então, hoje eu falo para você, eu tenho o maior orgulho de sentar numa mesa e falar, olha, isso que você está falando eu não sei, mas vamos aprender junto? Que legal. A gente troca informação, e aí isso é o que está guiando a vida daqui para frente. Dicas valiosas de Michel Pereira. E se a turma quiser te achar aí nas redes sociais e quiser te seguir, como é que ela te acha? Procura @Michel Pereira, vocês vão me achar em todos os lugares, Twitter, Instagram, vão achar no LinkedIn também. No LinkedIn estou como Michel Pereira. Então, vocês podem procurar lá e seguir, que eu compartilho várias coisas interessantes. Beleza. Sobre tecnologia. Michel, vamos fazer um estalo de mão aqui para a turma ouvir esse aperto de mão nosso. Muito obrigado. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigado por você fazer parte do Open Mind Brasil. Espero que a nossa audiência tenha curtido, né? E compartilha aí também nas redes sociais. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho que tem esse viés de educar, informar e trazer também até mesmo um entretenimento aí de qualidade. Muito obrigado e sucesso para você aí, Michel. Obrigado pelo convite, Open Minders, estou no grupo lá também e qualquer coisa é só entrar em contato, vamos conversar. É isso aí. Valeu, pessoal, até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.